Deixa eu te falar como é que nós chegamos aqui. Meu pai e minha mãe se casaram muito novos, sem estrutura nenhuma para ter uma família. Meu pai com 19 anos e minha mãe com 16 anos. Minha mãe logo engravida, e tem a minha irmã que é 4 anos mais velha do que eu. Vivi uma vida de escassez, de briga, de discórdia dentro de casa. Quando minha mãe engravida de mim, sabe o que meu pai fala para ela? Isso é um erro. Nós já não vivemos bem, já não nos damos bem. Essa menina já vê nós brigando, sofrendo. Isso é um erro, você errou, você fez algo que não devia, foi engravidar. Por muitas vezes eles brigavam, havia agressão física, verbal. Minha mãe me contou quando eu tinha 33 anos de idade, quando eu fui mostrar uma música para ela, dizendo que num certo dia desses de briga, de discórdia, de tanto sofrimento e desvaneio, ela entrou no pequeno banheiro da casa que ela morava, dobrou o joelho no vaso sanitário e fez uma oração dizendo: Deus, botando a mão na barriga, diz: mata essa criança, porque eu não quero que essa criança venha para o mundo e sofra tudo isso que a minha filha mais velha já está sofrendo. Mas quando ela levantou, ela disse que entrou um temor tão grande na vida dela, que ela disse: mas se for para ele nascer, e se alguém que vai fazer a diferença nessa terra, que ele nasça com saúde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cresci ouvindo, pastor, que o meu pai não queria que eu nascesse. Eu cresci ouvindo que o meu pai batia na minha mãe ainda grávida. Eu cresci vivendo uma vida do tamanho que um pai tem na vida de uma criança, uma falta de paternidade. Eu cresci ouvindo que o pai não queria que nascesse, um pai que nunca voltou no Natal, um pai que nunca voltou no aniversário, o pai que nunca ajudou nada, nada. E quando eu tinha 19 anos eu me converti, fui para um retiro, como o Manaim. Entrei nesse retiro, e nesse retiro Deus falou comigo. Aleluia. Nesse retiro eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Nesse retiro eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, Pai. Aleluia. E quando eu voltei no retiro, os jovens me acolheram na igreja. E um jovem líder de GC, aqui é GCA. Como é bom esse GCA. Eu fui evangelizado, discipulado no GCA. Glória a Deus. E um líder dizia agora para mim: Marlon, a partir de hoje você vai se relacionar com o Deus Pai. Sabe qual era a referência que eu tinha de pai? Pai que abandona, pai que bate, pai que não quer que nasça. Como é que eu ia me relacionar com o Deus Pai? Mas eu estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha me recém-convertido, batizado com o Espírito Santo. A gente é cheio de ousadia. Glória a Deus. Então quando ele falou aquilo para mim, no GCA, eu fui até a casa do meu pai. Eu sabia onde ele morava, na mesma cidade. Eu fui lá e bati na porta da casa dele. Quando ele abriu a porta, ele arregalou o olho. E eu falei para ele pela primeira vez na minha vida: Pai, Aleluia. eu posso falar com o senhor? Ele abriu a porta, me acomodou num sofá da casa dele. E eu comecei a disparar perguntas que há 19 anos estavam aqui, ó. Eu disse: por que o senhor abandonou a gente? Por que o senhor não queria que eu nascesse? Por que o senhor nunca voltou no aniversário, no Natal? Ele me ouviu com toda a paciência. Quando eu terminei de falar tudo o que eu queria saber e não tinha respostas, ele olhou nos meus olhos e respondeu todas as perguntas com uma simples frase que mudou a minha vida. Ele olhou nos meus olhos e disse: você me perdoa? Glória a Deus. Aleluia. Eu levantei daquele sofá, dei um abraço nele. Disse: claro que sim, pai. Ele chorou, sentou novamente no sofá e contou a história dele, que eu nunca tinha tido acesso. Ele perguntou para mim: quantos anos você está? Eu digo: 19. Ele disse: a idade que
eu me casei com a tua mãe e não pude sustentar a família. Eu era imaturo, não tinha um serviço. E o único jeito do teu avô na época aceitar sua mãe de volta em casa era se ela fosse abandonada, porque naquela época não se aceitava filha desquitada de volta em casa. Irmãos, hoje nós somos amigos. Hoje em algumas viagens que eu faço, é ele que agencia a minha viagem. Hoje nós passamos Natal, Ano Novo, aniversários. Deus restituiu aquilo que o inimigo tentou roubar. E olha eu aqui hoje pregando para vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Michele é a filha mais nova do primeiro casamento que o meu sogro teve. Meu sogro é um homem com 81 anos hoje, forte, caminha 5 quilômetros por dia. Um homem que a vida toda viveu da música secular, conhecido em Santa Catarina. Um homem que vivia muito fora de casa e que casou com uma menina com 14 anos e teve 4 filhos. A Michele é a caçula, como chamam lá. O meu sogro vivia fora de casa e quando voltava para casa existia muita briga, muita agressão verbal, física, e a mãe usava os filhos para fazer o pai ficar mais tempo em casa. Isso acontecia várias vezes. A Michele presenciou cenas que muitas vezes machucou ela como criança, como filha. Marcou a história dela. A mãe dela era uma cabeleireira. Na sexta-feira trabalhou o dia todo, foi comer um lanche com uma amiga, passou mal e no dia seguinte morreu. Do dia para a noite. A Michele tinha apenas 10 anos de idade. Mulher que está aqui sabe a importância que tem uma mãe para uma criança na idade de 10 anos. Michele ficou órfã da mãe e do pai que não tinha tempo para ficar com ela. Foi então sendo criada por tios, tias, avós, padrinhos. E eles aceitavam a Michele lá. Mas a Michele tinha que ir para lá e aceitavam a Michele para ser a empregada da casa. Michele criança, queria brincar, queria uma mãe, queria um pai, queria uma família, mas eles davam uma vassoura, um rodo, um pano de louça. E se a Michele não se adequasse às regras da casa, eles mandavam embora. Michele pegava uma sacolinha com algumas pecinhas de roupa, ia morando de casa em casa, de família em família. Quando eu conheci a Michele, brincava ontem com alguns casais, dizendo que ela não queria casar comigo, lembra? E ela não queria casar mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque Satanás conseguiu convencer ela na época, porque a Michele não era crente e teve essa experiência de perder a mãe. Satanás vendeu a ideia para ela dizendo: a tua mãe morreu porque amou muito o teu pai. A tua mãe morreu porque amou muito o teu pai, sofreu pelo teu pai e morreu de amor. Então o que tinha na mente dela? Não ame ninguém, não deixa nenhum homem dominar você, porque senão o que aconteceu com a sua mãe vai acontecer com você também. Michele vai para um retiro como Manaim. Glória a Deus. E semana que vem tem Manaim, não é mesmo, pastor? Glória E quando ela a Deus. volta do Manaim, Aleluia, Jesus. ela vem dizendo: eu quero me casar com você. Glória Eu quero constituir uma família. É Deus. Eu quero servir a Deus. E olha nós aqui. Aí você olha, Michele, hoje, 2 improváveis. que nós somos 2 improváveis que tinham tudo para dar errado, mas como nós chegamos aqui, Aleluia. nós mergulhamos a nossa vida Glória a para Deus. aprender como é que a família verdadeira funciona. Aleluia. Nós não tínhamos exemplo de família, mas a Bíblia tem um exemplo claro de como uma família cristã funciona. Nós mergulhamos, estudamos juntos, nos formamos em teologia, preparamos a nossa vida para chegar até aqui, lançamos e estamos gastando os nossos dias para falar do amor de Deus e acreditando que a família é projeto de Deus. E o projeto de Deus não está fadado ao fracasso. Glória a Deus. Nós somos os últimos de uma geração ferida.
e os primeiros de uma geração curada e alinhada com o céu. Mas quem sabe você chegou aqui Aleluia. e tem uma história talvez tão pesada quanto a nossa. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu entrei na igreja, a primeira vez eu sentei nos últimos bancos, pastor, lá atrás assim, ó. E eu fiquei observando a igreja, olhando. E não tinha nenhuma imagem, não tinha nenhuma cor. Era uma igreja, não era tão bonita quanto essa aqui, mas era uma igreja diferente das que eu costumava ir. E eu fiquei observando. E eu estava tão mal naquela época, irmãos, que eu comecei a pedir para Deus. Na época eu não sabia que era uma oração, então eu fiz um pensamento. Eu comecei a olhar a igreja assim, e comecei a olhar um marido, um homem, uma mulher, e algumas crianças assim, né, uma escadinha. Eu disse, isso aqui deve ser a família deles. E esse povo gosta de fazer filho, olha só. E o meu problema era a família, o meu problema era que eu não tinha uma família. Mamãe, para criar eu e minha irmã, ela teve que trabalhar muito, 3 empregos. Então eu perdi o meu pai e perdi minha mãe, porque não tinha quem me criasse. Eu fui criado em creche, eu não sei se é assim que chama aqui. Eu sentei lá atrás e disse, Deus, um dia eu possa ter uma família e trazer a minha família para a igreja. Isso foi no primeiro dia que você entrou na igreja? Primeiro dia. E eu aprendi o que era família dentro da igreja, irmãos. Aleluia. Quando eu passo lá no livro de Mateus capítulo 12, abra comigo, versículo de número 46. Lendo a Bíblia eu descobri que a igreja é uma grande família. Aleluia. E que a família é uma grande igreja. Glória a Deus. Enquanto Jesus estava pregando a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuraram falar com ele. Então, alguém avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. E Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Sabe o que aprendi? Aleluia, Que Deus nos deu uma grande família. glória a Deus. Uma parte eu estou conhecendo hoje aqui em Quirinópolis. Outra parte vou conhecer semana que vem, num outro compromisso que vamos ter. Na outra semana conheço outra parte de outra família. Amém, Jesus. E nós vamos familiarizando Glória com uma a Deus. grande família em Cristo Jesus.